Quem me contou este relato foi a minha mãe. O pai dela contou para ela quando ela era criança. Isso aconteceu com o meu avô e o irmão dele. O meu avô era muito religioso, sempre rezava, e ele tinha um irmão muito ruim, que não acreditava em Deus. Era a época de Quaresma. Então, pelas crendices dos religiosos, eles não comiam carne vermelha. E como não tinha outra coisa para fazer de almoço, eles decidiram irem pescar. Uma noite, eles foram pescar em um rio perto da casa deles. E como sempre, o irmão ruim dele ia xingando ele o caminho inteiro, só porque ele estava levando um terço. Pois por ser Quaresma, ele sempre rezava para que não aparecesse nenhuma assombração pelo caminho. Depois de algumas horas pescando, eles ouviram uma voz meio medonha, vindo do meio da mata gritando: "Estou com fome!" E o irmão dele respondia: "Tá com fome? Então vem aqui." E aquela voz chegava mais perto, e o seu irmão continuava respondendo à voz misteriosa. O meu avô pegou o terço e começou a rezar. E o seu irmão ficava rindo dele, dizendo: "Para de ser tonto, isso não vai adiantar." Meu avô, com medo, subiu em uma árvore e lá ficou, rezando. Enquanto isso, o outro ficava rindo e continuava a responder à voz. Até que do meio da mata surgiu uma criatura medonha, que em segundos atacou e matou o irmão do meu avô, de um jeito muito cruel, e só sobrou a sua cabeça. Meu avô, com muito medo, olhou para baixo, quando misteriosamente a criatura olhou para ele e disse: "Continue assim, que você está no caminho certo." E em seguida, a criatura sumiu no meio da mata. O meu avô, meio paralisado de medo, conseguiu descer da árvore e saiu correndo. Quando de repente ele olha para trás e vê a cabeça do irmão dele rolando, o seguindo e dizendo: "Espera, meu irmãozinho, eu quero ir com você." O meu avô correu bem rápido e atravessou o rio. A cabeça caiu dentro do rio e desapareceu. A minha mãe disse que ele estava tão assustado que quando ele chegou em casa, a sua mãe abriu a porta e o meu avô caiu no chão desmaiado e só acordou no dia seguinte. Ele contou para os familiares o que tinha acontecido. O corpo do irmão dele foi achado na mata, mas a cabeça nunca mais foi vista. A minha avó sempre conta essa história e vai passando de geração a geração. Boa noite. Certo dia, perguntei ao meu avô se ele já tinha presenciado algo de sobrenatural em sua vida. E ele se lembrou de um caso que aconteceu com ele, o seu irmão e o seu pai, há muito tempo atrás. Meu avô se chama Sebastião e o meu tio Sirval. Na época, os dois moravam em uma cidade vizinha de Criciúma, em Santa Catarina. Meu avô conta que todos trabalhavam na roça com o pai, e o local era muito longe da casa deles. Era época de Quaresma, e certo dia, voltando da roça,
o que durava de 1h30 a 2 horas a pé. Eles estavam atravessando uma mata, que era a rota que eles sempre faziam para irem embora. Quando de repente aparece um jovem negro, com a pele bem escura, vestindo apenas uma bermuda bem simples e com uma espiga de milho na mão. E esse jovem perguntou ao meu avô onde eles estavam indo, com um tom bem grave e arrogante. O meu tio e o pai deles acharam grosseria da parte do rapaz e queriam partir para a agressão. Mas o meu avô impediu e disse: "Espera, gente, não conhecemos ele, calma." E conversou com o rapaz. O jovem negro perguntou onde eles moravam, e o meu avô respondeu: "Uns 15 minutos daqui." Perguntou se eles ganhavam muito dinheiro trabalhando na roça, e o meu avô respondeu que não muito, mas dava para sustentar a família. No final, ele perguntou como estava a Jairce, a minha avó. Na época, ela e o meu avô eram apenas namorados. O meu avô, muito desconfiado da situação, respondeu: "O que tu quer com ela, rapaz?" O jovem deu uma risada muito macabra, deu meia volta e correu, entrando na mata. Eles foram atrás do jovem, mas o perderam de vista. Só que o meu tio avistou de longe esse rapaz entrando em uma pequena mata. Os três cercaram essa pequena mata. Era muito pequena mesmo, cerca de 10 metros mais ou menos. Porém, ele não saiu. Então, decidiram entrar nela. E para surpresa deles, tinha apenas um porco ali. Um porco negro da mesma cor do jovem rapaz. E aquela espiga de milho estava no chão, ao lado deste animal. O pai do meu avô matou o porco com uma foice, que ele tinha para usar na roça. E em seguida, todos foram embora. O meu avô, quando chegou em casa, foi recebido com um abraço da minha avó. Ela disse a ele que um rapaz negro bateu na porta da casa perguntando sobre ele. O meu avô ficou em choque e contou sobre o jovem negro que parou eles na floresta e que em seguida entrou em uma mata e virou porco. No dia seguinte, algumas pessoas acharam o corpo do jovem negro no exato lugar onde o meu bisavô havia matado o porco. Assim, todos tiveram certeza que aquele rapaz se transformava em bicho. Boa noite. Este relato é do meu avô, pai da minha mãe. Preciso que saiba que eu e toda a minha família somos evangélicos e temos horror a mentiras. Então, por favor, peço que acreditem em mim. Quem me contou essa história foi a minha avó. E graças a Deus, ela está viva. Já o meu avô não. Eu nem tive a chance de conhecê-lo. Ela disse que quando seu marido era vivo, há muito tempo, ele estava voltando bem de noite para casa. E era mês de março, época de quaresma. Na época, ele era conhecido como malandro, não desses de beber e pegar mulher, mas pelo jeito de se vestir e sair com os amigos. O meu avô ainda não conhecia a minha avó e jamais sequer colocou uma gota de álcool na boca.
Ele estava em um boteco, com os amigos conversando, e ouvia várias pessoas falando: "Ah, você viu a mulher gigante na rua esses dias? Todo mundo tem visto." E o meu avô disse: "Papo furado, isso não existe." Por volta das 2 da manhã, ele saiu do boteco e voltou para casa sozinho. As ruas eram pouco iluminadas naquela época, e os postes ainda eram de madeira. No caminho para casa havia uma encruzilhada, um dos lugares preferidos para se fazer despachos de macumba. Havia perto daquela encruzilhada um terreno com um mato alto e abandonado, cercado apenas com arame farpado, pois ali iria ser construído uma casa ou algo do tipo. Quando meu avô passou por ali, ele viu passar por debaixo do arame uma mulher maior que o poste. Ela estava de vestido branco, com uma cesta na cabeça e Maria Chiquinha nos cabelos, e uma cara emburrada que olhava fixamente nos olhos dele. O meu avô, coitado, quase teve um treco. Ele, sem saber o que dizer, falou: Boa noite." E a mulher gigante respondeu, com uma voz bem grave. O meu avô acelerou o passo, e quando olhou para trás, não viu mais nada. Ele chegou em casa e chamou a mãe dele, e contou o que havia acontecido. E ela acreditou totalmente nele, e jurou por Deus que era verdade o que ele viu. Essa história é passada a várias gerações, e é algo meio fora do comum. Boa noite. Olá, meu nome é Larissa. Vim contar uma história que se passou com o meu avô e o seu irmão, em uma antiga fazenda na cidade de Itapaci, Goiás. Lá nesta cidade, onde os meus avós moram até hoje, é interior e tem várias fazendas e é bem pequena. Certo dia, o meu avô e o seu irmão foram para a nossa fazenda como de costume. Limparam a casa de campo e deram comida para o gado. E em seguida foram checar as colmeias. Quando começou a escurecer, o meu avô alertou seu irmão para voltarem rápido, pois era época de quaresma e coisas sobrenaturais aconteciam por ali. Logo começou a escurecer e eles estavam a pé. Apertaram o passo e certa hora começaram a sentir uma coisa estranha, como se estivessem sendo observados. Um olhou para o outro e logo começaram a correr, até que aquela sombra que os observava esticou os braços por vários metros até aquela sombra alcançar as pernas de ambos. Os dois caíram no chão e foram arrastados pelo matagal. Aquele ser sobrenatural os arrastava pelo pé. Eles olhavam, mas não conseguiam ver ninguém. Apenas uma sombra muito escura. E só estavam os dois na fazenda. O meu avô tem uma cicatriz na barriga até hoje, pois eles foram arrastados por uns 100 metros mato adentro. Chegaram em casa apavorados e com o corpo todo esfolado. Hoje
o irmão do meu avô é pastor. E diz que depois desse episódio, que ele foi buscar a igreja, pois ele ficou muito perturbado depois deste acontecimento. Ele mesmo já teve outras experiências com coisas sobrenaturais, mas nunca algo tão marcante quanto isto, que deixou marcas verdadeiras no corpo. Boa noite. E agora todo mundo vão dormir.